Então, hoje eu estou começando aqui mais um episódio do Comissão Cidadã de Inquérito, e hoje eu vou trazer uma figura ilustre, né, um procurador do estado do Mato Grosso do Sul. Ele é advogado, é um homem da lei e é um defensor árduo, assíduo, incondicional da, da contagem pública do voto, tá certo? Então, nós que estamos criando a Cobrava, né, que é o comitê em prol do voto, né, para as eleições de 2024, não podemos deixar de entrevistar essa figura maravilhosa, que é o Felipe Jimenez. Vamos chamar o Felipe Jimenez para estar com a gente aí. O Felipe já deu Olá, várias entrevistas em vários órgãos de imprensa sobre essa questão da urna eletrônica e da contagem pública de votos. Primeiro, eu quero dizer da satisfação que é de estar recebendo o Felipe aqui. O Felipe, para a gente é um prazer muito grande. Eu já conhecia você de alguns vídeos, algumas palestras suas, alguns pronunciamentos seus, e eu fiquei assim muito empolgado, sabe? Você tem uma capacidade da parte jurídica, né, incondicional, né, não tem como refutar os seus argumentos. obrigado. Qualquer jurídico de sentar ao seu lado para falar sobre essa questão, né, do processo eleitoral e da importância do voto para um sistema democrático. Então, eu quero primeiro te dar as boas-vindas e você aí pode começar a falar um pouquinho aí, um pouco de você, para essa minha plateia maravilhosa aí, que é a turma da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito. Bom, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de estar tratando desse assunto. Eu tento já há alguns anos trazer uma visão diferente sobre a abordagem desse problema, que é a eleição no Brasil, sob o aspecto jurídico, uma abordagem que tenta focar o fato em si, não os instrumentos do fato. Nós temos há 27 anos um processo eleitoral onde a apuração dos votos é feita eletronicamente e, por ser feita de modo eletrônico, é uma apuração que é, portanto, secreta para o povo. E esse processo de apuração em secreto, ele é ilegal, porque contraria o princípio constitucional da publicidade, portanto, é inconstitucional. E, de fato, esse processo é antidemocrático, porque ele tira do povo o poder que o povo tinha até 96 de fiscalizar o processo de apuração dos votos, o escrutínio dos votos. Eu tento mostrar essa visão porque eu vejo que o debate nesses 27 anos ele é centrado nas questões da informática. Infelizmente, no âmbito da informática, a visão fica presa ao instrumento e se ignora o fato enquanto fato jurídico. Vamos ver se nessa conversa nossa aqui a gente consegue tratar dessa visão. Obrigado pela oportunidade. Tá bom. É, antes da gente entrar, até uns 10 minutos atrás, eu estava assistindo a sua entrevista no programa da Leda. Esse programa foi transmitido, foi gravado no ano passado, né? É lá com a Leda Nagli, eu já não lembro quando foi, mas já faz algum tempo. Infelizmente, não houve uma possibilidade de se Foi na época do governo aprofundar. Bolsonaro, Foi. Ainda era no governo Bolsonaro. antes das eleições de 2022. Sim, antes das eleições. Na verdade, eu trato desse É. assunto há O Felipe, bastante tempo. Pode, pode prosseguir. de dois, hoje é de janeiro de 2024. Nós estamos
a praticamente 6 dias do 8 de janeiro de 2024. Então, nós vamos completar um ano daquele macabro dia que marcou a República Brasileira. E eu quero chamar atenção para isso, porque o 8 de janeiro ele está diretamente ligado à urna eletrônica, assim como a nuvem está ligado à chuva. Se não tivesse o problema da urna eletrônica, não haveria o 8 de janeiro. Se não houver nuvem, não há chuva. Então, a relação do 8 de janeiro com o momento da, do dia 30 de outubro, ele está intrinsecamente relacionado. E o senhor, como tem essa prerrogativa de defender o voto público, né, a contagem pública dos votos, nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, nós temos avançado muito nessa investigação de como se dá esse processo das urnas eletrônicas desde a sua implantação. E nós chegamos ao final de 2022 com um laudo técnico que traz para a gente uma leitura clara do que foi todo essas 2 décadas e meia de urna eletrônica. E aí nós podemos, quem acompanha o processo da Comissão Cidadã de Inquérito, já tem acesso ao nosso relatório, já tem uma visão clara, uma radiografia do que é o processo da urna eletrônica. Agora, como você tem uma participação assim muito voltada para essa pesquisa, eu quero que o senhor a gente ajude a chegar nesse ponto. No seu programa da Leda, você falou de algumas leis. Por exemplo, o Fernando Henrique, antes de deixar o governo, ele deixou uma lei criando o voto impresso, né? E dali para frente, no ano seguinte, com a chegada do presidente Lula ao governo, ele, assim, num gesto individual dele mesmo, né? Ele tirou esse voto, esse voto impresso, né? Fala um pouco sobre essa história da justiça e da luta para o voto impresso depois que a urna eletrônica entrou. Você tem essa linha de tempo para mostrar para a gente como tem sido, né, essa saga do brasileiro para se livrar desse imbróglio que nós estamos envolvidos? A implementação do voto eletrônico aconteceu em 96. Já havia, antes da parte do serviço eleitoral, tentativas anteriores de usar recursos eletrônicos no processamento da eleição. Em 85, no caso Proconsult, nós temos um momento em que Brizola, candidato ao governo do Rio, e resignado com o resultado que estava se apurando eletronicamente, pede a recontagem das cédulas, porque naquele momento havia o voto físico no papel, e na recontagem do voto materializado se constata que o processamento eletrônico estava fraudando a eleição. Então, em 85, o Brizola se levanta como uma voz contrária a esse processo de levar a eleição para dentro do mundo eletrônico e, consequentemente, tirar dos olhos do povo. E aí essa luta ela é sustentada durante muito tempo, principalmente pelo PDT de Brizola. É importante ter essa origem histórica, porque muita gente atribui essa pauta ao Bolsonaro. Na verdade, essa pauta nasce lá na década de 80, antes mesmo da Constituição de 88, através desse fato, que é o caso Proconsult,
onde o Leonel Brizola já ali naquele momento aponta a deficiência do mundo eletrônico para processar a eleição. E essa luta vem acontecendo até que em 96 Fernando Henrique ele consegue implementar o sistema de votação eletrônica. Em 2002, e aí é uma visão minha, eu entendo que Fernando Henrique, percebendo que havia criado um monstro e que esse monstro estava saindo do controle dele, Fernando Henrique consegue aprovar, através da sua articulação política no Congresso, uma lei, em 2002, restabelecendo a materialização do voto. Só que naquele ano vence o Luiz Inácio, e em 2003, naquele esquema político que depois ficamos sabendo como que o PT articulava com o legislativo, né, através de cotas, as chamadas cotas do mensalão. Mensalão? Então, o PT, não sei se já usando dessa prática, aprova uma lei em 2003 que cria o registro digital do voto. Sem revogar de forma expressa a lei de 2002, essa lei de 2003, já por articulação política do PT, do Lula, essa lei esvazia o conteúdo da lei de 2002, porque traz a existência do voto apenas no mundo eletrônico. Muito embora a legislação eleitoral tenha sempre, e até hoje, preservado o uso da cédula eleitoral como solução contingente para o caso de falha no sistema eletrônico. A cédula de papel existe como ferramenta, ela permanece na legislação vigente como meio de coleta e apuração dos votos. No entanto, em 2003 se estabelece o registro digital do voto e perde-se ali a oportunidade de restabelecer a materialização do voto. Por volta de Deixa eu fazer 2008, um há uma articulação. parênteses. Deixa eu fazer um parênteses. Em 2004, no segundo ano do governo Lula, o governo do Lula, do PT, cria um programa chamado Mesário Voluntário. Até antes, a indicação do mesário, né, do presidente da mesa, era feita através de escolha dos cartórios eleitorais, dos juízes eleitorais. E a partir de 2004, isso passou a ser assim: mesário voluntário. Aquele mesário, aquele cidadão que quiser participar como mesário, ele se inscreve no programa e aí ele passa a ter regalias de receber né, o dobro de tempo de, de licença, depois uma ajuda de custo de alimentação durante o processo, recebe facilidade, por exemplo, no processo de seleção, porque ele passa a concorrer com uma vantagem, por exemplo, se ele estiver concorrendo a um cargo público, se ele empatar com outro, como ele foi mesário voluntário, ele recebe essa prerrogativa que dá ponto para ele assumir essa vaga no serviço público. Então, a partir de 2004, houve uma mudança no comportamento do processo de condução da mesa, né, da sessão eleitoral, oferecendo essa abertura. E aí é possível, e a gente entende que isso faz parte do nosso relatório, né, e nós temos evidências e provas que podemos alimentar com isso, que essa parte, a partir de 2004, houve um incremento de mesários
com posições ideológicas que tinham interesse em determinado candidato. Então, pulando esse pedaço aí, vamos continuar essa luta sua aí, né, e do povo brasileiro para trazer o voto impresso. Pode continuar. Há um movimento no legislativo ali por volta de 2007, eu não tenho certeza se 7 ou 8. Esse movimento ele é desarticulado por ação do próprio judiciário, por influência, como o Barroso fez no trâmite da Comissão Especial da PEC 135, lá atrás, há uma articulação política dos membros do STF ou do TSE, eu preciso identificar precisamente, eu não me lembro o momento, o nome, mas há um movimento político que desarticula. Em 2008, esse movimento subsiste e nasce uma lei. Em 2009, essa lei é julgada pelo STF, com a relatoria da Carmen Lúcia, e essa lei previa que, ao se imprimir o voto, a máquina imprimiria na cédula um selo de origem, uma assinatura digital da máquina, não do cidadão, evidentemente. E o STF julga essa lei inconstitucional, alegando que seria o cidadão que assinaria a cédula. Um completo absurdo. Existe uma vírgula na lei que é ignorada pelo STF. Essa vírgula, na leitura do texto da lei, deixa muito claro que a assinatura ali é a assinatura da máquina, não do cidadão. E essa assinatura tinha o propósito de dar autenticidade ao papel impresso, no sentido de se saber de onde ele vinha, onde ele tinha sido impresso. Ali sucumbe novamente uma tentativa de se devolver ao voto a existência material. Vem a eleição de 2014, é feita uma perícia e se constata, né, através do PSDB, que o sistema eleitoral brasileiro é inauditável e ressurge o movimento político que, em 2015, aprova uma lei modificando o artigo 59A da Lei 950497, que é a Lei das Eleições. Essa lei sofre o veto da presidente Dilma e o Congresso Nacional derruba o veto com 71% de todos os votos do Congresso Nacional. A derrubada do veto pelo Congresso obtém um quórum maior do que uma emenda constitucional, porque uma emenda constitucional são 3/5, 60%, e a derrubada do veto acontece com 71%, Câmara e Senado. Isso prova que a matéria não é uma matéria do espectro da direita ou da esquerda. E, de fato, não é. Sob uma ótica jurídica, da ciência, do direito, é evidente que esse assunto não é um assunto do espectro político, é um assunto da democracia, do conceito de democracia, que é demos kratos, poder do povo, um regime de poder do povo. Aí, com a derrubada na ADI 5889, mais uma vez, o judiciário impede a materialização do voto e, consequentemente, impede, sob pretextos infundados, que se realize na eleição o escrutínio público dos votos. Escrutínio vem do latim scrutare, significa exame, o exame público do voto. Essa saga de manter o escrutínio secreto dos votos, ela vem de 96 até agora. Acontece que na República Velha, o cidadão declarava seu voto a um agente público,
Seu voto era registrado pelo agente público, e daí se forjou a expressão da fraude no bico da pena, porque à época se usava a caneta bico de pena, na República Velha. E o escrutínio era secreto. Veja, voto declarado, escrutínio secreto na República Velha. Nós chegamos em 1996, porque na década de 30, uma das ações de Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas cometeu muitos erros por conta do viés ideológico que ele seguia, mas um dos acertos de Getúlio Vargas foi o estabelecimento da cédula, permitindo o exercício secreto e o escrutínio público do voto, que juridicamente é o que se deve fazer numa democracia: o exercício secreto, a apuração pública. Em 96, com a urna eletrônica, se restabelece o voto declarado e o escrutínio secreto. Porque quando o cidadão vota na urna eletrônica, ele está declarando para uma inteligência artificial que está sob domínio de terceiros, ele está declarando o seu voto, assim como ele declarava para o agente público na República Velha. E o escrutínio, o exame, destinação e cômputo do voto volta a ser secreto. Então, em 96, do ponto de vista jurídico, nós regredimos um século. Voltamos ao padrão do que se fazia na República Velha: voto declarado e escrutínio secreto. Todas as tentativas políticas que se deram a partir de 96, 2002, 2007, 2008, 2015, foram no sentido de se restabelecer o escrutínio público do voto e, necessariamente, o exercício secreto do voto. Há uma alegação de que, nesse sistema, há privacidade no exercício do voto. Essa afirmação é falsa, porque o mesmo equipamento que colhe os votos do cidadão identifica o cidadão na entrada da sessão eleitoral. E esse fato foi provado pelo professor Diego Aranha, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, quando, num exercício de teste, ele conseguiu desembaralhar os votos que ingressaram no registro digital, associar a relação de entrada de eleitores e exibir cada votante e seu voto respectivo. O professor Diego Aranha fez isso dentro do Tribunal Superior Eleitoral, já nesse sistema. E por que isso foi possível? Porque você se identifica para a mesma inteligência artificial que colhe o seu voto. E é nesse sentido que eu afirmo que o exercício do voto não é secreto, na medida em que você entrega a uma inteligência artificial que é a mesma que te identifica na entrada da sessão. Mas isso não é o mais grave. O mais grave é que, com a entrega do voto para o ambiente eletrônico, a apuração do voto se dá eletronicamente. E é bom lembrar que eletrônico é algo feito de elétrons, eletricidade, corrente elétrica. E o ser humano não vê a corrente elétrica, não vê os pulsos elétricos, não vê bytes e bits. O que nós vemos num computador, numa tela de televisão, de celular, são muitos LEDs, RDG, RGB, quer dizer, LEDs de cores fundamentais que são acesos e apagados convenientemente, construindo uma imagem. Quando eu olho para uma televisão de 50 polegadas e vejo uma imagem ali, eu estou vendo milhares e milhares de LEDs, né? Diodos transmissores de luz, diodos que, em particular, têm a capacidade de transmitir as três cores fundamentais e o branco.
E no processo de acender ou apagar essas cores fundamentais, esses LEDs, na sua universalidade ali da tela, constrói uma imagem. Essa construção da imagem é fruto de um construto artificial, de um software. Portanto, nós não vemos... O Felipe, então tá. Agora eu quero entrar, se você me permite, né, depois... faltou falar também de 2021, né, que o Barroso barrou a impressora do voto, né, que ele foi lá no Congresso fazer o lobby dele. Então, aconteceu durante o governo Bolsonaro também uma tentativa de inviabilizar o voto eletrônico, quer dizer, o voto, contagem pública de votos. Mas agora eu quero entrar para você, mostrar para você, porque o Felipe ele não conhece o nosso relatório. Aliás, eu acho que ele não conhecia nem a Comissão Cidadã de Inquérito. Né, Felipe? Não conhecia. Pois é. Então, nós vamos apresentar para você, e aí eu quero ver a sua impressão sobre o que nós vamos mostrar aqui, e é o que o meu público está doido para ver, né? A gente apresentando para você o que meu público já está acostumado a ouvir, e por isso a gente tem essa paixão aí de pessoas que estão aí compartilhando nosso trabalho. Eu vou fazer uma pergunta básica para você. Posso chamar de você, né, Felipe? Eu acho que o senhor é até mais velho que você, né? Você tem quantos anos? 57. Então eu já sou um senhor, eu sou 63. A pessoa, quando ela vai votar, a gente estudou durante todo o processo, sabe? A gente mergulhou no sistema eleitoral, para a gente fundamentar. E aí, eu fiz questão de imprimir o manual do mês. A gente pesquisou a fundo todo o processo, como é que ele se dá. E aí tem uma coisa que passa batido para a maioria dos brasileiros, que é o seguinte: a questão da biometria, ela tem o papel inverso durante o processo de votação. Por quê? Porque a biometria foi criada para dar segurança, para dizer, olha, só um cidadão tem uma digital, ninguém tem uma digital igual a dele. Então, é muito seguro, por quê? Porque a digital do cidadão é que vai identificar ele, né, naquela urna, e ninguém vai poder votar por ele. Mas aí tem um problema, que acontece o seguinte: aquele eleitor que a sua digital não é reconhecida, aí a urna é aberta de outra forma para esse eleitor votar. E quem tem esse domínio sobre a urna, sobre o software da urna, né, sobre a plataforma que está, porque são dois processos, é um computador interligado. Você tem aquela maquininha que fica na frente do mesário, onde ele digita o título do eleitor, e ela tem um cabo, esse cabo é ligado na interface da máquina do eletrônica onde a pessoa vota. Então, são dois computadores interligados. Então, quando a digital do eleitor não é reconhecida, quem que usa a digital para abrir a urna para o eleitor votar? A digital do mesário. Aliás, ele usa a digital do polegar. E essas 4 digitais dele ficam livres. Ele usa a digital do polegar. Então, como que ele cadastra a sua digital? No começo do processo, né, instala-se a urna, liga a chave, puxa a zerésima, aí vem aquela fita dizendo, olha, aqui estão o nome dos candidatos, aqui está tudo com 000 votos, entendeu? E aí, o que ele faz? Ele cadastra a sua digital. Ele digita o seu título de eleitor, coloca a sua digital do dedo polegar, credencia a sua digital, o programa registra a digital do mesário e depois, na hora que ele termina o processo, você acha que ele aperta confirma
Não. Ele aperta uma tecla que chama corrige. E essa tecla corrige encerra o processo do cadastro do mesário. Então, aí tem uma coisa que chama atenção. Por exemplo, se você está fazendo um processo, né, de cadastrar você ali dentro do programa, ao final você tem que colocar confirma, não é? E não corrige. Isso me chamou a atenção. E aí, uma coisa que aconteceu nas eleições de 2022 e que não aconteceu nas anteriores foi o TSE disponibilizar no próprio site do TSE os arquivos destes logs dessas urnas eletrônicas. Os arquivos do log é como se os logs de arquivo, que são arquivos que registram o processamento dos votos dentro da urna, não fala em quem que o eleitor votou, mas fala que hora que ele votou, se ele votou com a digital dele, se ele votou com a digital do mesário, se precisou de colocar 4 digitais dele. Então, desde o momento que começa o processo eleitoral, o primeiro eleitor até o último eleitor fica registrado nesse log. E esse log foi colocado a público para os partidos no site do TSE. O PL baixou esses arquivos e outros baixaram também. E hoje existe uma facilidade muito grande de se fazer um rastreamento, uma leitura nesses arquivos. E aí, o que o pessoal do PL entendeu? Ele notou que aconteceu um fato curioso. Você tem as urnas antigas e você tem as urnas novas. E aí você tem a somatória dos pontos, quer dizer, dos votos dos 2 grupos de urna. Nas urnas antigas, o Bolsonaro havia perdido e o Lula ganhou. Nas urnas novas, o Lula perdeu e o Bolsonaro ganhou. Aí ficou aquela dúvida. Essa incongruência dessas urnas, como elas são embaralhadas no processo, então, na mesma cidade, você tem ali, no mesmo colégio, você tem uma urna nova e uma urna antiga. Essa urna nova são as produzidas a partir de 2020. E as urnas velhas são de 2015 para trás. As urnas antigas não têm memória interna. As urnas novas têm memória interna. As urnas antigas apresentou um código estranho que não é válido em todos os logs de todas as urnas dessas anteriores a 2020. Isso não aconteceu nas urnas novas. Então, de cara, o PL entendeu, olha, existe 2 tipos de código-fonte, porque o código-fonte é o esqueleto que monta esse log, que faz com que a coisa seja processada. Então, pela leitura do log, você percebe que existe uma diferença entre um e outro. O log das urnas antigas, esse número embaralhou todas as urnas. O analista que avaliou esse processo não conseguiu identificar da onde aquele log foi produzido, em qual urna, de qual seção. Então, não foi possível identificar. E nas urnas novas, foi possível identificar, olha, esse log está ligado àquela urna física, daquela seção eleitoral, daquele bairro, daquela cidade. Uma outra coisa que apareceram nos logs. Mais de 4 milhões de votos foram registrados após as 17 horas. Porque isso consta nos logs da urna, porque ele fala a hora que cada eleitor vota. Então, aí o que o pessoal começou a entender? Ora, no segundo turno, houve 4 milhões de votos após as 17 horas. E o que acontece? O segundo turno, geralmente, você tem menos eleitores do que no primeiro, ou o processo se dá mais rápido, porque você só vai votar para presidente, no máximo presidente e governador, é um número, né? Dois números. Então você não tem dificuldade. É muito mais rápido. E nesse caso não haveria essa necessidade de ter 4 milhões de votos após o horário eleitoral. E aí nós fomos
rastrear em cima desses logs. E nós descobrimos que esses votos que aconteceram após as 17 horas foram no intervalo de 4 a 6 segundos, a 10 segundos, entre um voto e outro. E isso começou a aparecer nas urnas antigas. As urnas novas não houve esse problema, porque não houve voto após as 17 horas, assim, nas urnas novas. Então, essas urnas antigas, aonde o Lula ganhou, houve essas irregularidades. E aí nós fizemos esse relatório. Vou ver se eu consigo pôr o relatório aqui na tela. Vou passar para você aqui, ó. O público já tem esse relatório. A gente dá o nome desse relatório de mesário pianista, que é aquele que vota no lugar dos eleitores que não compareceram. Quem criou esse termo foi o ministro do STF, Excelentícia, Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Ele é que coloca esse nome de mesário pianista. Por quê? Porque o mesário toca as teclas muito rápido, várias vezes, para processar os votos. E aí, nós temos aqui, ó, um exemplo de log de urna. Isso é onde acontece a leitura do log da urna. Aí você tem as fileiras ali que falam o horário, o dia, o horário, a hora exata em que o voto aconteceu. Vem esse número aí, que é um número de série que não é identificável. E depois você vê, foi com a digital do mesário, votou para deputado, tentou a digital 1, tentou a digital 2. Então, tudo isso aparece nos logs das urnas. Aí, ao longo do processo, a gente fez vários estudos, e aqui fala sobre o programa do mesário voluntário, né, onde a gente coloca que a ação de um militante político possa estar envolvido nesse processo. Aqui é o mesário pianista, onde tem o Gilmar Mendes falando sobre isso. Aqui tem o professor Carlos Rocha, que foi o auditor que fez esse levantamento, né, através desses logs de urnas que foram disponibilizados. Aqui estão os modelos antigos, os modelos novos das urnas, né, a diferença de uma para outra. Aqui está o universo de votos auditáveis que foram das urnas novas. Por quê? Porque você sabe identificar aonde estava aquela urna daquele log. Já nas urnas antigas, que dá quase 60% do total de votos, desse universo de 118 mil votos que foram computados, né, não é possível identificar em que local aquele log foi registrado, em qual urna, de qual seção, de qual lugar. Então, aquilo misturou. E aí a gente vai avançando, né, falando mais sobre o arquivo, onde aponta as inconsistências entre uma urna e outra, tenta explicar isso. E uma fala, né, a transcrição da fala do Fernando Ceremedo, que é aquele argentino, que fez uma explanação fantástica no dia 30 de novembro, lá no Senado, numa audiência pública, promovida até pelo senador lá do Nordeste, né, esqueci o nome dele. E aqui tem o número de votos por estado, depois das 17 horas. A Bahia, por exemplo, lidera o número de votos. Foram mais de 500 mil de votos que aconteceram no estado da Bahia após as 17 horas. Então, isso não se atribui ao eleitor. A gente atribui isso à ação do mesário, né, ou de alguém ligado a esse processo que tem acesso à urna eletrônica. Aí você vê Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo. E aí, ao longo do processo, a gente tem aqui, ó, as urnas novas, o PL teve mais voto que o PT. Nas urnas antigas, o PT teve mais voto do que o PL. E foi justamente esses 4 milhões de votos que aconteceram após o horário eleitoral. Aqui você tem, na hora da apuração, né, o tempo, né, a linha de tempo do processo de chegada dos votos até a Justiça Eleitoral. Então, quando o voto começa a chegar, chegam os votos das urnas novas primeiro. E aí Bolsonaro dispara na frente. Por quê? Porque aquelas urnas que encerraram
às 17 horas em ponto, e nessas urnas está o lote das urnas novas, onde o Bolsonaro foi mais votado, aí começa a dar essa diferença, né, bastante acentuada. Já às 18 horas e 45 minutos, quase 2 horas após, né, começam a chegar as urnas, que são essas antigas, e aonde acontece, né, a equiparação dos votos. E após, né, lá por volta de 20 horas e 10 minutos, 3 horas aproximadamente, né, o Lula se estabiliza, né, com essa diferença de pouco mais de 2 milhões e vai assim até o final. E aí, nós temos aqui, né, um comportamento onde a gente estabelece a participação do Nordeste nesses milhões de votos que aconteceram após as 17 horas. Então, só nos primeiros estados do Nordeste, né, aqui está tampando aqui, mas registraram 2.139.000 votos entre 17 e 23,59. Pois é, a gente conseguiu detectar nesses logs que teve votos até às 23 horas e 59 minutos. E aí vamos adiantando aqui. Esse M aqui, ó, que você está vendo, é a participação da quantidade de votos que aconteceram após as 17 horas. Então, você tem aqui, ó, se você tirar esses votos que aconteceram após as 17 horas, e se você entender que esses votos foram para o mesmo candidato, no caso, o PT, você teria o PL com 32.967.000 votos, aproximadamente, e o Lula com 32.369.000 votos. Ou seja, o Bolsonaro ainda teria uma vantagem perto de 1 milhão de votos. Aí, se você pega essa margem, esse M que está aí, dos 4 milhões de votos, transfere todo para o PT, dá uma diferença, né, que chega perto dos 2 milhões de votos em relação ao PL. Aqui já está no total, aqui, ó. Isso aqui, ó, é só nas urnas antigas, tá? Esse percentual aqui é nas urnas antigas. Se eu tirar o M das urnas antigas, o PL ainda fica na frente com perto de 600.000 votos, às 5 horas da tarde, entendendo que esses votos foram todos para o candidato do PT. Já no âmbito das duas urnas, de todas as urnas, as antigas e as novas, né, que dá um total de 118 milhões de votos, né, esse M que está aí, ó, é os 4.068.000 votos, que representa 3,43%, que você divide isso no meio, vai dar, né, 1 e pouco, 1, pouco, ou seja, foi o suficiente para ultrapassar o candidato do PL e ainda dar uma margem de segurança que coloca o Lula na frente, numa percentual muito pequeno e apertada, tá certo? Aqui tem a distribuição dos votos que aconteceram após as 17 horas. Olha a predominância desses votos no estado do Nordeste, na região Nordeste. Mais de 60% dos votos que aconteceram após as 17 horas ocorreram no estado do Nordeste, onde o Lula teve maioria né, onde ele ganhou em todos os estados, né? Aí você tem o Norte aqui, com a participação menor, o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste, né? O Sudeste, por causa da população, então houve realmente um incremento, principalmente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, em função dos 3 serem os estados mais populosos, né? Aqui você tem, por exemplo, os dados dos 4 milhões de votos registrados após as 17 horas. Essa quantidade desses votos aqui, ó, de 2.900.000, aconteceram nos estados onde o PT foi mais votado. E esses 1 milhão e pouco aconteceram aonde o PL foi mais votado. Então, a gente percebe que você procurando, né, analisar para onde foram esses votos que aconteceram após as 17 horas, você entende que o que demonstra que todos esses votos foram para o candidato do PT. Outra coisa, aqui está a linha de tempo, olha. Quanto mais tempo a urna passou na mão do mesário, mais ela se aproxima
aos lugares onde o PT teve mais votos. Então, por exemplo, você vê aqui, a partir das 23 horas, quer dizer, das 17 horas até as 23 horas, ocorreram votos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. Nesses 7 estados que ocorreram votos até as 23 horas, foi onde o PT ganhou em todos esses estados que estão ligados à região do Nordeste. E aí você vê, olha, até as 22 horas, onde e antes, as urnas que foram entregues um pouco mais cedo, né, o PT não conseguiu fazer maioria nos estados. Então, você tem aqui a distribuição dos votos por legenda. Votos após as 17 horas nos 14 estados onde o PL foi mais votado. Né? É esse pequeno fragmento aí, 28%. Votos após as 17 horas nos 12 estados onde o PT foi mais votado. Então, pega quase 3 quartos dos votos que aconteceram após as 17 horas. Então, aqui você tem isso aqui, depois a pessoa que vai olhar, isso aqui é o cálculo de margem de erro. Quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, se você pegar os 40% das urnas novas que deu o Bolsonaro na frente, isso aqui não tem nenhuma maculação. É o que aconteceu às 17 horas, a gente tinha esse resultado. Então, se você colocar, né, esses 48 milhões de votos como uma amostragem de pesquisa, a tendência é que os outros votos das outras urnas iam dar a mesma equivalência, o que seria o Bolsonaro na frente. Aqui você tem também a participação dos votos após as 17 horas sobre o total de eleitores aptos a votar em cada estado. Então, aqui é proporcional. Se você pegar o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os 8 estados onde a participação dos votos que aconteceram após as 17 horas em relação ao número de eleitores, todos esses 8 estados foi onde o PT foi mais votado. Aqui você tem um gráfico que fala sobre as abstenções e a taxa de óbitos anuais, né, no Brasil, e depois nós vamos explicar isso. Aqui a participação do Flávio Dino, né, no processo, como é que ele virou um personagem central dentro desse contexto, né, e fala sobre o 8 de janeiro, né, fala sobre o que aconteceu das Blitz no Nordeste, que foi realmente um fato que mexeu e deu para a gente analisar, e fala sobre essas novas urnas que estão chegando, que correspondem a essas dos modelos novos, tá certo? Agora, voltando aqui para nós, o que eu quero dizer com isso para você? O que a gente notou é o seguinte, eu entendo, em função do que nós pesquisamos, que a abstenção no Brasil, para presidente, em geral, ela pode ser entre 40% a 45% do total de eleitores. Esse é o entendimento que a gente tem a partir dessas análises. Aí o que acontece? O mesário, como ele tem a prerrogativa de abrir a urna para votar, entendeu? Ele pode fazer essa prerrogativa para ele mesmo votar no lugar dos eleitores que não foram votar. E quem fala isso não sou eu, quem fala isso é o Flávio, às 17 horas. O que acontece? O mesário, em consórcio com os fiscais, verifica lá os eleitores que não compareceram, ou porque viajaram, ou porque morreram, né? Ou por outros motivos, e vota no lugar deles. Ou seja, por exemplo, se o Lula tiver 25% do total de votos dele ali, o mesário pode puxar mais 25%, que ainda sobra uma margem de 30% entre as abstenções. Então, onde que cresce o voto que vai fazer com que o candidato, né, ligado ao Partido dos Trabalhadores, porque sempre foi assim, ultrapassa o candidato concorrente?
é nas abstenções. Então, se você for pesquisar, você vai saber que, no ano de 2022, no segundo turno, houve menos abstenção do que no primeiro, o que é irregular. Geralmente, no segundo turno, a abstenção é maior, porque não tem interesse de voltar para deputado, para senador, para governador. Então, a tendência é ter menos. Mas, nesse caso, teve, quer dizer, a abstenção ser maior. Nesse caso, a abstenção foi menor. Então, a gente entende que o quê? Que o mesário, né, cresceu em cima da abstenção e transferiu esses votos para o candidato do PT. Essa é a linha de raciocínio que a gente está trazendo, entendeu? E isso aí é baseado em laudo de perícia de auditores que tiveram acesso a esses documentos que o próprio TSE disponibilizou. Então, diante disso, o que a gente entende? A gente entende que, a princípio, para 2024, nós temos uma eleição aí. Vamos supor que a gente não consiga colocar ainda, né, esse voto, essa contagem pública de votos. O que nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito e do Cobrava, que nós estamos criando, queremos estabelecer para esse ano? Nós queremos estabelecer uma fiscalização mais abrangente em todas as sessões eleitorais, não do partido, mas da sociedade civil organizada. Então, a gente criando essa instituição, a gente quer credenciar essa instituição, capilarizar ela no Brasil inteiro. Nós já estamos em 7 estados. Para quê? Para que nós tenhamos, né, credenciais para poder estar dentro da sessão eleitoral, fiscalizando a ação do mesário. Outro aspecto que a gente quer colocar, por exemplo, a seleção dos agentes públicos que vão participar desse processo de escrutínio, mesário, presidente, sessão, por exemplo, todos aqueles que já votaram, que já participaram em eleições passadas, estarão proibidos de participarem dessas novas eleições, em função desses elementos que nós comprovamos nas últimas eleições. E outra coisa, que a gente também vai fazer questão de tentar colocar, por exemplo, cada urna ele tem uma espécie de um pendrive, onde registra os eventos que aconteceram naquela urna. Esse pendrive, por exemplo, nós, do grupo do Cobrasa, que vamos ser fiscais, nós vamos solicitar, nós vamos exigir que nós tenhamos acesso a esses logs ali, diretamente na sessão eleitoral. Acabou a urna, imprimiu o voto, quer dizer, imprimiu o boletim, vai tirar o pendrive, né? O pendrive tira uma cópia desse log da urna para o fiscal desse controle da sociedade civil. A gente entende que nós temos que tirar, né, do Estado o controle do processo eleitoral. O processo eleitoral é uma iniciativa da sociedade, ela pertence à sociedade. A sociedade é que tem que gerir esse processo. Não pode transferir isso, né, para uma entidade alheia, né, à nossa vontade. E outra coisa, nós sabemos que, por exemplo, existe, né, as ideologias de esquerda e direita. A esquerda quer a presença do Estado maior dentro da sociedade, que é um Estado mais abrangente. Então, a esquerda se estabelece dentro do Estado. A direita, ela é mais da iniciativa privada, ela não tem essa vontade de fazer parte do Estado. Ela quer contribuir com o Estado para o Estado poder servir a sociedade, né? Mas ela participa do lado de fora. Então, aonde acontece o escrutínio, onde acontece o processo eleitoral, aonde predomina esses espaços, são espaços públicos, mas são, por exemplo, escolas, né, universidades. Geralmente são esses espaços que são disponibilizados para se fazer isso. Aí você fala, mas esse espaço é neutro? É neutro até que ponto? Uma vez que nós sabemos, né, que o Partido dos Trabalhadores tem um sindicato muito forte no meio acadêmico, que é a UNE e a UT, né, que é a União dos Trabalhadores da Educação. Então, eles é um
um ambiente que é dominado, que é prático, né, de uma linha ideológica que participa do processo eleitoral. Então, não é tão neutra assim essa zona, tá certo? Agora, eu queria ouvir, o telespectador que está nos acompanhando, queria ouvir um pouco da sua impressão sobre essa apresentação desse relatório, que nós estamos disponibilizando para qualquer cidadão que quiser receber. A gente envia para você, para o seu celular, ele está em forma de PDF, é um arquivo leve, você pode ter ele no seu celular. Como é que você faz isso? Você faz um depósito de R$ 20 de um Pix, manda um Pix de R$ 20 para essa chave, jpnoticias@gmail.com. Pega esse recibo, envia no meu WhatsApp. Vou dar meu número: 32-999-61-8000. 32-999-61-8000. Você manda o recibo para a gente e nós enviamos para o seu WhatsApp esse arquivo em PDF. Aí você pode imprimir, estudar, depois levar para a comunidade e discutir isso aí. Então, Felipe, eu queria que você fizesse uma abordagem sobre o que nós acabamos de apresentar. Nós já estamos com 56 minutos de vídeo. Em razão do adiantado do tempo, eu vou tentar resumir. Essas questões são todas decididas pelo Poder Judiciário. Desde 1996, existe um grupo de profissionais, um grupo chamado CEMIND, Comitê Interdisciplinar, Multidisciplinar Independente. Esse Comitê Multidisciplinar Independente tem como referências o professor Pedro Dourado de Rezende, da UNB, e o professor Amilcar Brunazzo. Eles estiveram nessa última audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia. Eles lutam contra esse sistema há mais de 20 anos. O problema é que esse debate entre técnicos de matemática e informática com profissionais do direito, no caso, juízes da Corte Constitucional, ele sempre termina com a vitória dos profissionais do direito, porque é o Poder Judiciário que decide o que é prova e o que é indício. Eu acho muito importante que se tenha esses estudos para contextualizar o cenário e toda a estranheza que se tem ao ver nas ruas um cidadão que foi reprovado, teoricamente, juntando multidões. E o sujeito que foi aprovado, teoricamente, tendo que fechar a praia para poder entrar na água, por polícia em volta. O sujeito que venceu a eleição sem pôr os pés na rua. Esse resultado que contraria depois de a sair da razão, cadeia, a lógica, esse resultado se explica por esse laudo. Mas não justifica a anulação. O que nós queremos é a anulação dessa eleição. Ou, no mínimo, que a eleição agora de 2024 se faça em outros termos. Quais? Os termos, os princípios da Constituição. O termo é limite, limites constitucionais. O debate informático e aritmético estatístico, ele é feito há quase 30 anos. Nós estamos há 27 anos com esse sistema. Mas a decisão sempre é tomada na esfera jurídica, com elementos da ciência do direito. Portanto, é importante entender, nós não temos prova da fraude.
prova enquanto instituto jurídico que é capaz de validar uma decisão de anulação. Não temos e não haverá prova de fraude. Tudo que se tem é indício. Não é possível anular um ato administrativo, porque a eleição é um ato administrativo de um agente público. Não é possível anular um ato administrativo baseado em indício. É preciso provar o fato criminoso. E a fraude é a adulteração da vontade do cidadão sendo transformada em alguma outra coisa diferente da vontade do cidadão. Para que eu possa provar que B é a fraude de A, eu preciso mostrar A. Ou seja, para eu provar que o voto do João era A e foi fraudado em B, eu preciso ter o voto do João. Se eu não tenho o voto do João como paradigma, jamais ninguém, nem o Wolverine, nem o Mister Universo, nenhum dos personagens da Marvel, nenhum gênio vai provar que houve fraude. Porque eu preciso pegar o voto do João e provar o João votou A e foi registrado B. Por que ninguém tem acesso ao voto do João? Porque há uma cláusula constitucional que proíbe que qualquer pessoa tenha acesso ao voto do João, que é a cláusula pétrea do exercício secreto do voto. Portanto, quando Bolsonaro disse em 2021, fiquem tranquilos, a equipe cibernética intergaláctica maravilhosa das Forças Armadas vai cuidar da eleição, aquilo era uma bobagem. Porque essa equipe cibernética, que depois se mostrou um embuste, não poderia fazer nada na medida em que jamais poderia provar a fraude. Provar a fraude é mostrar que o cidadão está votando uma coisa e a máquina está registrando outra. Essa operação de prova é impossível. Sem a existência material do voto, nós ficamos dependentes do resultado produzido pela máquina. É por essa razão que países com alta tecnologia materializam o voto. Não é nem uma questão de ser impresso, é uma questão de ter matéria. Nós poderíamos votar em tijolo, pau, pedra, couro, Pois é, papel. deixa eu fazer uma A questão observação. é ter matéria. Deixa eu concluir esse raciocínio. Existe uma cláusula na Constituição, que é a cláusula do exercício direto do voto. Ser direto implica em estar sob domínio do cidadão que vota, porque só e somente só o cidadão que vota conhece seu voto. Se só o cidadão que vota conhece seu voto, ele precisa ter domínio direto sobre seu voto. E esse domínio direto significa ser sem interrupção, sem dependência de terceiros. Para que seja assim, o voto tem que ter matéria. Porque para cumprir a cláusula pétrea do exercício direto, o cidadão ali na cabine de votação, com os seus sentidos naturais, deve ter domínio cognitivo sobre seu voto. Quando se entende isso, e que lá, no momento da apuração pública do voto, novamente, o ser humano, com os seus sentidos naturais, deve ser capaz de identificar o voto. Quando se entende isso, essa relação direta ser humano e voto, relação de domínio cognitivo e dinâmico, quando se entende isso, se percebe que a eleição só se resolve no plano material. E veja, matéria é uma coisa, corrente elétrica é outra. Eu vou mais.
sendo o voto objeto do sufrágio universal, porque o sufrágio não é o voto. Sufrágio é uma relação jurídica, onde o voto é o objeto jurídico dessa relação. Sendo o voto objeto jurídico, elemento da ciência do direito, ele só existe se ele tiver matéria. Aquilo que se vê no mundo cibernético, no computador, no mundo eletrônico dos elétrons e dos bytes, aquilo não é o voto objeto jurídico. Porque para ser o voto objeto jurídico, esse registro deve estar sob domínio do cidadão votante, domínio cognitivo. Se não está, não é o voto. Portanto, se eletrônico, não é o significante voto. Será, no máximo, signo, símbolo representativo. Nós fazemos no Brasil uma verdadeira loucura. Chesterton, no livro A Loucura e as Letras, ele ensina que trocar significante por signo é loucura. A eleição no Brasil é uma loucura irracional, porque nós fazemos eleição com o signo do voto e não com o voto significante, porque o voto significante, esse ser que registra a vontade do ser humano fora desse ser humano, esse ser que nós chamamos voto, ele só é juridicamente existente se ele tiver matéria, porque só tendo matéria ele está sujeito ao domínio direto do cidadão. Veja, por exemplo, essa demonstração estatística que você traz. A fraude do mesário pianista foi confessada pelo Barroso no acórdão da ADI 5889, onde ele diz que a fraude do mesário pianista é conhecida por eles, ministros do STF. Portanto, é uma fraude confessada pelo ministro relator da ADI 5889. Ela é conhecida, ela existe. Gilmar Mendes. Não resolveu o problema, porque se o cidadão pode ser substituído pela vontade do mesário, então o mesário pode votar pelo cidadão? Sim. O detalhe é que se você diz que houve 4 milhões de votos depois das 17 horas, os ministros do STF dirão: qual o problema? É possível votar depois das 17 horas. Mas até meia-noite, qual o problema? Você pode provar que naquela sessão não havia ninguém na fila às 5 horas, às 17 horas e 1 minuto, não havia mais ninguém na fila? Você teria que provar que naquela sessão, onde teve um voto às 23h59, não havia ninguém lá às 23h59, cidadão votante para votar. Porque, em tese, pode sim haver uma fila na sessão eleitoral e um cidadão ficar ali esperando para votar depois das 17 horas. É possível. E essa possibilidade teórica favorece o Tribunal Superior Eleitoral, assim como a abstenção. Se você provar que a variação para mais ou para menos de abstenção é, em si, fraudulenta, para você provar isso, você teria que poder provar que aquelas pessoas que aparecem ali no registro não votaram dessa forma. Porque, em tese, teoricamente, sim, o cidadão, por uma psicose, ele pode, por exemplo, como aconteceu em Minas Gerais, votar em todo mundo apoiado pelo Bolsonaro. Mas chega na hora do presidente da República, ele escolhe o Lula. Você vai ter que provar que aquele cidadão não é um psicopata, psicótico, que vota para governador em alguém apoiado por Bolsonaro, para deputado estadual em alguém apoiado por Bolsonaro,
Para senador, ele vota em alguém apoiado por Bolsonaro. Para governador, ele vota em alguém apoiado por Bolsonaro. Mas para presidente da República, ele não quer o Bolsonaro. Você vai dizer, isso aí, no bom senso, no juízo normal, não existe. Eu também penso assim. Mas você sabe o que o Barroso vai dizer para você? Ele vai dizer para você, então me prove que alguém não pode fazer isso. Porque pode. A pessoa pode fazer isso. Tem gente que faz sexo com animal. Tem gente que joga o filho pela janela do prédio. Na minha cabeça, é impossível uma pessoa pegar a sua filha e jogar pela janela do apartamento. Na minha cabeça, é impossível. Mas tem ser humano que faz isso. Então, É possível? teoricamente, em tese, é possível que alguém tenha dado 5 votos, por exemplo, lá em Minas Gerais, para cidadãos candidatos apoiados por Bolsonaro. Mas, para presidente da República, ele não quer o Bolsonaro. É um maluco. Mas é possível. Então, veja, nós não conseguimos provar, por essa linha de argumentação aritmética, estatística e informática, o erro. Nós ficamos no mundo do indício. Por isso que eu entendo que é urgente compreender uma coisa muito simples. O ato de contar os votos deve respeitar o princípio constitucional da publicidade. O ato, não o instrumento. Portanto, o que deve ser público não é o software da urna, mas o ato de identificar e atribuir o voto. Este ato deve ser público. Porque se eu ver a bola, o Neymar, o goleiro e o campo, eu não vi o gol. Você pode dizer para mim, esse aqui é o atacante que chutou a bola, essa aqui é a bola que foi usada no gol, esse aqui é o goleiro e esse arco aqui é o gol. E eu direi para você, ainda assim, embora conheça todos esses elementos, eu não estou vendo o gol. E se você disser para mim, mas acredite, com esse atacante, com esse goleiro, com esse arco e com essa bola, foi realizado um fato, o gol. E eu digo a você, eu quero ver o fato. E nesse sistema, já finalizando, quando você aperta confirma nessa máquina maldita, nesse embuste, nessa armadilha, nessa arapuca que está aí iludindo o povo brasileiro há 27 anos, quando você aperta confirma, nesse momento acontece o escrutínio do seu voto. Escrutínio secreto, porque a sua vontade é identificada e atribuída no registro digital do voto sem que ninguém veja. Você não vê, o juiz eleitoral não vê, o promotor eleitoral não vê, o fiscal do partido não vê, ninguém vê absolutamente nada. É a coisa mais irracional que se pode praticar numa democracia. Um ato administrativo, porque isso nem é direito eleitoral. Isso não é direito eleitoral, isso é direito administrativo, porque, veja, a regulação da conduta de um agente público é matéria do direito administrativo. Um agente público recolhe a sua vontade, processa e atribui como resultado. Essa operação, que é o escrutínio, é realizada por um agente público e deve ser público. O fato jamais poderia ser secreto. Basta entender isso. Porque se nós não argumentarmos no plano dialético das pessoas que têm o poder de decidir o futuro desse país há 27 anos, que são os ministros do STF, se nós não tivermos a capacidade de refutá-los no seu plano dialético, que é o jurídico, nós vamos ficar mais 30 anos discutindo informática e estatística. Eu não estou desprestigiando esse trabalho, eu estou dizendo que ele é útil, mas não é esse o campo de batalha. O campo de batalha é jurídico. Eu espero que o Congresso Nacional, na pessoa e na iniciativa do deputado Medeiros, do Mato Grosso,
que é o relator do PL 943/2022, que eu escrevi, entreguei ao Russomano, que protocolou, e que agora está na relatoria do Medeiros, aquele texto se torne lei, dizendo que a grama é verde, porque lá estão os conceitos que o STF distorce nesse circo que é a eleição do Brasil. É isso, passa a palavra. Pois é, isso aí eu estou fechado com você em 100%, né? Eu acho que o voto tem que ser contado mesmo, tem que ser materializado. E uma das formas para a gente ganhar argumentação, para brigar por isso, é justamente mostrar a fragilidade desse sistema eletrônico. E quando a gente fala que, por exemplo, o log da urna mostra a materialização de um ato que aconteceu na urna, né, ela justifica essa narrativa de que a urna é vulnerável. Por quê? Porque você teve ali registrado na urna, no log da urna, que houve votos de entre 6 e 10 segundos de um voto para outro. Não se faz voto em menos de 45 segundos. É impossível. Você teria que escalar a equipe técnica da McLaren, da Fórmula 1 da McLaren, e colocar todo mundo ali, né, para fazer essa votação de 6 a 10 segundos, né, de um voto para outro. E o mais grave, né, é fazer com que uma pessoa que está no além, depois de morta, né, consegue voltar e lá registrar o seu título de eleitor e processar isso para a gente colocar em xeque esse processo da urna eletrônica. Então, o que nos credencia para comprar essa briga pelo voto impresso, pelo voto, né, contagem pública de voto, é mostrar que esse sistema tem essa fragilidade. E que, ao tentar esconder essa fragilidade, mostra que existe segunda intenção por parte daqueles que estão operando esse processo. E, em função disso, a gente coloca em xeque a própria. Pode falar. Para resolver isso, eu só vejo o caminho legislativo. Só temos o caminho do legislativo. Porque o executivo é beneficiário desse sistema. O judiciário é o dono desse sistema. Então, nós temos criador e criatura. O STF é o criador, Lula é a criatura do STF. Só nos resta o poder legislativo. O problema é que lá no poder Mas antes, legislativo. mas antes, mas antes, o STF se tornou criatura do Lula, né? Porque nós temos lá a grande maioria indicados pelos governos do PT. Então, esse judiciário é uma criatura criada pelo governo, né, do Partido dos Trabalhadores. Quando Pode eu digo que concluir. Lula é criatura do STF enquanto criador, é porque o STF tira esse sujeito das trevas, onde ele deveria ficar, e coloca ele no Palácio do Planalto. É por isso que eu digo que é criador e criatura no momento atual. Porque Lula estava lá na fossa da A presidiária, história do ovo e da galinha. onde deveria ter ficado até o seu último fôlego, e ele foi tirado lá das entranhas do presídio e colocado na presidência do Brasil, foi tirado do presídio e colocado na presidência pelo STF. Então, eu entendo que o momento atual é um retrato de criador e criatura. Mas veja, para resolver essa questão, nós só temos um caminho, porque nós não temos o caminho da força. O Fernando Henrique, quando desarmou o povo brasileiro em 97, ele mesmo tirou do povo o sufrágio universal. O mesmo Fernando Henrique, que desarmou o povo, tirou do povo a democracia, quando implementou o sistema eletrônico de votação. Acontece que dentro do Congresso Nacional, assim como na maioria do povo, tem muita gente usando palavras erradas e, por consequência disso, tomando direções erradas.
O pensamento se faz com palavras, e é o pensamento que define a nossa conduta. Portanto, modernidade não é tecnologia. Meu neto de 2 anos enche a fralda de modernidade, porque modernidade, moderno, é o que é novo. O meu neto enche a fralda de uma coisa nova todo dia. Modernidade é novidade. Novidade não é tecnologia. Tecnologia é capacidade de realizar trabalho. Se eu quiser adoçar o meu café com leite, eu uso uma colher, eu não uso o iPhone para adoçar o café com leite. Se eu tiver que tomar uma sopa, eu uso a colher, eu não uso o iPhone. Tecnologia é capacidade de realizar trabalho. Se eu tiver que trocar o pneu do carro, eu uso um macaco e a chave de roda, eu não uso o iPhone. Então, a urna, por mais hipoteticamente moderninha, porque de fato não é, porque a modernidade nessa matéria de urna eletrônica é a terceira geração que se caracteriza pela materialização do voto. O conceito da terceira geração de urna é a custódia material do voto. Portanto, nem moderna essa porcaria é. Mas tem muita gente que confunde modernidade com tecnologia. Falsa analogia. Transparência, uma palavrinha que toda hora alguém fala, essa maldita palavra transparência. Não existe na Constituição um princípio de transparência. O princípio é de publicidade. Tire do substantivo o adjetivo e entenda a diferença. Transparência, transparente. Transparente é para-brisa, janela, calcinha. Transparente. Transparente é aquilo que se permite ver através. Eu não quero ver através. Eu não quero transparência, eu quero publicidade. Porque público é do povo. Do povo. Público do povo. Eu quero publicidade. O que está na Constituição é o princípio da publicidade, para que o ato de contar o voto seja público. Como que nós nos apropriamos de um fato pelo domínio cognitivo? Eu não quero ver através de auditor. Eu não quero ver através de alguém contar a história. Eu quero ver com os meus olhos o voto sendo contado. Isso é É publicidade, isso aí. capacidade de compreensão do povo sobre o fato. Outra palavrinha, auditoria auditável. Abandonem essa palavra, porque ela é uma armadilha. Auditável é aquilo que se submete à auditoria. Eu estou me lixando para os auditores. Eu não quero que um auditor venha dizer para mim que a eleição está certa ou errada. Eu, povo, quero ver a apuração dos votos. Lá na minha sessão eleitoral, inclusive no PL 943, há uma previsão de que pelo menos 3 cidadãos voluntários ingressem na sessão eleitoral para acompanhar junto com os fiscais a contagem dos votos. Eu não quero auditor, eu quero ver com os meus olhos. Então, eu não quero auditoria, não quero voto auditável, eu quero escrutínio público. Auditoria não tem nada a ver com isso. Quando a Bia Kicis inventou aquela porcaria daquela PEC 135, todo mundo saiu batendo palma achando que porque o voto ia ser impresso, haveria contagem pública, mas não. A PEC 135 mantinha a contagem secreta do voto. O voto impresso não serviria para o escrutínio público, portanto, não serviria para nada. Uma armadilha em cima de uma palavra auditável. Parem de falar isso. Você, cidadão, não é auditor. Você não quer auditoria, você quer contagem pública. Outra palavrinha. Votação não é eleição. A eleição não acontece quando você vota. A eleição é a vontade da maioria, portanto, a eleição só acontece quando os votos são contados. Quando a vontade da maioria é conhecida que acontece a eleição. Se o povo não participa da apuração da vontade majoritária, o povo não participa da eleição. Simples assim. O fato de você votar não significa que ali está acontecendo a eleição.
Não é o seu voto que decide, é a vontade da maioria. É a constatação da vontade da maioria que é a eleição. Boletim de urna não é voto. Boletim de urna não é voto. Meu Deus, é preciso dizer o óbvio. Boletim é o resultado dos votos que foram contados secretamente. Voto eletrônico não é voto. Se eletrônico é apenas signo, a realidade do voto está no significante. E o voto só existe se tiver matéria. Porque só tendo matéria ele está sob domínio do cidadão, cumprindo a cláusula pétrea do exercício direto do voto. Voto não é sufrágio. Sufrágio é a deliberação coletiva, é o processo de deliberação. Voto é o objeto que trafega nessa deliberação. É muito importante separar uma coisa da outra, porque quando você entende que sufrágio é a deliberação, você compreende que apenas pelo gesto de votar não se realizou ainda a eleição. Porque voto não é sufrágio, sufrágio é a deliberação. Sufrágio é subfragor, barulho de deliberação. E, por fim, voto não é secreto. Está escrito na Constituição voto secreto, mas voto não é secreto. É o ato de votar que é secreto, não é o voto. Se o voto fosse secreto, ele não seria contado, ninguém saberia o resultado da eleição. Não se conta uma informação secreta. Mas está escrito lá que é secreto, sim, porque algum tiririca, algum analfabeto escreveu na Constituição Federal esse texto, voto secreto. O pessoal bate tanta palma para o Ives Gandra, né? Ele estava lá quando escreveram a Constituição. Quem escreveu esse troço direito? Não é o voto que é secreto. É o ato de votar. E é diferente. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro para as pessoas entenderem. Eu estou na estrada viajando aí em Minas Gerais. Aí me dá uma dor de barriga. Eu encosto o carro, vou no mato, faço o número 2 ali no mato, volto para o carro e continuo minha viagem. O que eu deixei lá é público. Se você parar o carro e for andar no mato lá, vai pisar em cima. Mas quando eu estava fazendo secretamente. Perceba a diferença entre o voto e o ato de votar. São coisas diferentes. Isso é interpretação teleológica. A lei não se apreende pela leitura simples, como uma receita de bolo. Você tem que extrair da lei o significado compatível com toda a ordem jurídica. Se o voto é contado, ele não é secreto. Se o voto não é secreto, então o que é secreto? O ato de votar. Direto também não é o voto que é direto. Direto é predicado de relação. Nada é direto em si mesmo. Direto é uma relação. Então, se não é o voto que é direto, o que é direto? A relação do votante com o voto. Direto é um adjetivo de relação. Isso é interpretação teleológica sistemática. Mas tem muito senador e deputado federal que não entende a diferença do alho para o bugalho. E é essa gente que faz a lei. Tem um senador aí de Minas Gerais, o Cleitinho, que está com a proposta de uma PEC novamente de voto auditável. A mesma besteira que a Bia Kicis propôs em 2019. Nós não queremos voto auditável, nós queremos contagem pública de voto. O fato jurídico deve respeitar o princípio da publicidade. Enquanto as pessoas não entenderem que em direito cada palavra faz diferença, nós vamos continuar girando em círculo. Enquanto nós ficarmos discutindo informática, nós vamos continuar girando em círculo. O adversário é o profissional do direito que está lá sentado numa cadeira no Supremo Tribunal Federal. Esses caras não trabalham com matemática nem com informática, eles trabalham com sofisma jurídico. Sofisma.
se os nossos representantes e o próprio povo não tiver a habilidade de quebrar, de desmontar esses sofismas, nós continuaremos nesse circo que não é uma democracia. Eu quero, para finalizar, pedir às pessoas: leiam o livro Sereis como Deuses. Sereis como Deuses, capítulo 4. Nesse capítulo 4, eu explico essa teoria que está no PL 943/2022. Obrigado pelo espaço. E como ter acesso a esse livro? É só digitar no Google aí, livro Sereis como Deuses. Você vai entrar no link da Amazon, tem vários. Existe físico, eu acho que existe eletrônico também. Tá bom. Então, Felipe, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu tenho certeza que não vai ser a última, tá certo? Nós vamos ser parceiros nisso aí. A gente aprendeu um pouco com você e essa luta, eu acho que ela não acaba, né? Enquanto a gente não conseguir chegar nesse consenso de trazer o que todas as nações fazem, né? As nações mais sofisticadas, mais evoluídas tecnicamente, utilizam, né, a contagem pública dos votos. Então, nós estamos aqui, né, mergulhados numa arapuca e que está fazendo nós passar vexame no mundo inteiro, né? Então, eu agradeço muito essa sua participação e nós vamos reformular a nossa proposta que está dentro do Cobrava para realmente sair dessa armadilha desse termo auditável, né? Embora a gente vai continuar insistindo que a gente vai ficar ali de olho na urna, caso continue sendo a urna. Mas enquanto a gente não conseguir mudar isso, nós não podemos desistir, porque democracia é a participação popular. Eu acredito que mesmo com a contagem pública de votos, se o brasileiro não tiver ali empenhado durante o processo de votação, porque não é um feriado, é um dia cívico, é um dia de participação. Se nós não conseguirmos colocar pessoas dignas na parte de fiscalização, na parte de processamento da condução do processo, sempre haverá fraude. Isso aí, nem o auditável, nem com papel ou sem papel, eletrônico ou não, se não houver a vigilância permanente do cidadão, nós corremos o risco de ser fraudados. Pode falar. A diferença é que se você tem a eleição processada num software do Serviço Eleitoral, o país inteiro é controlado por uma pessoa. Se você tem a eleição física, no papel ou no pau, na pedra, que seja, se o voto tem matéria, as eventuais fraudes são no varejo, é numa sessão, na outra sessão, na outra sessão. Se é num software, numa linha de Verdade. comando, você resolve a eleição nacional. A diferença é gigantesca. É verdade. Então tá bom. Então, muito obrigado. Ele mora no Mato Grosso do Sul, né? Nós estamos no fuso horário aí de mais ou menos 1 hora, né? E o Felipe tem lastros com São João del Rei, porque o pai dele tem ligações com o São João del Rei, né? Tem um sobrenome aí que é muito conhecido aqui de São Joanense, né, o Felipe? Testone. Então, Testone. Então tem um pouco de sangue seu aqui na nossa capital Os meus brasileira da liberdade. Meus avós paternos são daí de São João del Rei. Testone. Tá vendo? Aqui tem boas crias. Não é à toa que aqui é considerada a capital brasileira da liberdade. Todo mundo que tem um pouco de sangue de origem de São Joanense, né, é Tiradentes, é Tancredo, é o Felipe Jimenez, é o João Paulo. Nós estamos aí sempre brigando pela liberdade do povo brasileiro. Um abraço.